tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Excepcionalmente hoje quarta-feira e amanhã, quinta-feira, estaremos apresentando o programa gravado no último sábado com o vereador Júnior Vitale, que falou sobre o partido, falou sobre a situação da Câmara aqui em Serra Negra. Então, confira agora a primeira parte da nossa entrevista. Olá, espectadores e web espectadores da Infinity TV, programa Opinião e Debate, esse canal de comunicação novo que está chegando para ficar aí em Serra Negra e região do Circuito das Águas. Hoje ao meu lado aqui o vereador Mário Roberto Vitale Júnior, conhecido como Júnior Vitale. Ao meu lado também hoje, na frente das câmeras, o nosso produtor Kiko Oliveira. E atrás, lá como sempre, a nossa voz da consciência, o grande Chicão, Carlos Alberto Salomão. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a legislatura, sobre vários assuntos aí. Preparado, né? Com certeza. Primeiro, agradecer o convite e dizer que é uma oportunidade para a gente, como vereador, de expor as nossas ideias, enfim, o que a gente tem lutado, o que a gente tem colocando como proposta para a cidade, enfim, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente e sempre que for convidado estarei aqui. Legal. Kiko, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Chicão. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, Júnior. Obrigado. Espero que a nossa conversa hoje, porque aqui é um bate-papo informal realmente, seja bastante produtivo e tenho certeza que será. Vai ser. É o primeiro vereador que vem aqui, né? Esperamos que o restante também venha. Primeiro vereador no exercício do cargo. Nós já tivemos alguns outros vereadores. Tá certo. Chicão, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Júnior. Boa tarde ao Kiko. É um prazer recebê-lo aqui, Júnior, né? E é aquilo que a gente sempre fala a todos, né? Que aqui vem participar. Esse canal é nosso, é um canal democrático. Se sinta à vontade, se sinta em casa. Use e abuse desse espaço, que esse é o nosso intuito aqui da Infinity TV. Bom programa a todos. Obrigado. É isso aí. Você que queira participar do programa, é só enviar um e-mail para a gente, contato@infinitytv.com.br. Temos o telefone também, 3842-1632, ou através da ferramenta do Twitter, @infinity_tv. Júnior, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma análise. Muito se diz por aí que a atual legislatura é a pior da história de Serra Negra. Primeiro, eu queria saber se você compartilha dessa visão e depois, se compartilha, quais os motivos que levaram a essa análise generalizada? É uma boa pergunta, Roger. Primeiro, eu estou na terceira legislatura, né, embora seja jovem ainda, a gente está na terceira legislatura. E o que sempre escutando é o seguinte, sempre a atual é a pior. É a pior por quê? Porque sempre, primeiro, é difícil identificar todos os problemas da população e resolvê-los. Esse é um problema inicial. Segundo, existe sempre uma dificuldade da população separar o que é executivo e o que é legislativo. Qual a função do executivo, qual a função do legislativo. Então, na verdade, sempre a população espera que tudo se resolva. E é natural. E é para isso que a gente está lá, para tentar lutar por isso. Mas a gente sabe também que existe uma grande dificuldade de atender toda essa expectativa. Então, sempre a atual acaba sofrendo mesmo essa... O estigma, né? Fica estigmatizado. Exatamente, porque na verdade o pessoal acaba esquecendo também das outras. Eu acredito que essa legislatura, concordo que a situação tem aproveitado muito pouco, em termos de debate de ideias, em termos de trazer proposta para a cidade. E é o que a gente tem tentado fazer ali. Hoje nós temos na oposição 3 vereadores, eu acho que eu e o Marco Bueno do PSDB, a gente um pouco mais, talvez numa atuação um pouco mais agressiva, né? Não sei se agressiva é a palavra correta, mas enfim, um pouco mais claro. O vereador Celso também... Sem passar a mão na cabeça, digamos assim. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem sempre colocado todos os problemas às claras no debate na Câmara Municipal. O vereador Celso, ao seu modo, do qual a gente respeita, representando o PTB na Câmara, mas também fazendo parte do nosso grupo, e contamos e os outros vereadores, todos, no meu entendimento, todos na situação. Hoje nós temos o vereador João Paulo, que ainda permanece no PSDB, mas comungou das ideias da situação. Hoje, confesso que não sei
Na verdade, eu não consigo entender nenhuma ideia dele hoje, mas de qualquer forma, continua no PSDB, mas não vota com a gente, não comunga das mesmas ideias do PSDB. Então, por isso, só concluindo essa primeira pergunta, é difícil avaliar o que é ser pior ou não. O pessoal tenta várias análises. Primeira, quantidade de indicações, requerimentos e tal. Outro, o debate. Outro, se existe aquele combate na Câmara. Se existisse um combate totalmente agressivo, como foi no começo, talvez hoje a Câmara tivesse uma avaliação melhor. Não vejo como o melhor caminho. Então, não entendo como a pior Câmara de todas. Eu não sei, na verdade, eu não consigo nem avaliar o que é ser melhor, o que é ser pior. Mas eu confesso que talvez poderia, mas eu acho que a situação, pelas pessoas que estão na Câmara hoje, se é obrigatório que tenha um debate maior. Claro. Isso não está acontecendo. Aproveitar mais o tempo, né? Exatamente. Até pelo perfil dos vereadores. Eu acho que existe um perfil hoje menos assistencialista dos vereadores e mais, enfim, mais pessoas com ideias, que não estão sabendo aproveitar o espaço que a Câmara dá. Entendi. Então, por isso eu vejo, na verdade, a Câmara, eu acredito que se esperava muito dessa Câmara e nesse ponto não está atendendo a expectativa. Ela não correspondeu com a expectativa. Né? E nesse ponto, sim. Não vejo como a pior, não. Eu acho que não consigo avaliar. É difícil. Tem o desgaste também de você estar no cargo, aquela coisa, de você estar ali trabalhando, é você que está aparecendo. Então, é complicado. Desde a primeira legislatura. Mas eu percebo hoje, só fazendo um comparativo, que o desgaste é maior agora no teu caso, porque é a primeira vez que você está na oposição. Sim. Então, com certeza, o combate de sua parte tem que ser maior do que dos demais, porque os outros praticamente comungam das ideias que vêm do Executivo, o que não é o teu caso. Lógico, sempre votando a favor da cidade, das boas ideias, do que de bom tem sido feito. Só que, infelizmente, está meio complicado esse negócio aí das coisas serem bem feitas. Infelizmente, eu acho que há mais espaço para crítica, né, do que para elogio. Né? Sim, concordo. Não sei se concorda comigo. Esses dias aqui, eu não sei se você entendeu, eu vou até, não sei se estou levantando a bola e passando um pouco na frente do Roger, esse segundo asfaltamento da Rua Coronel Pedro Penteado. Ninguém entendeu isso. Né? Não faz sentido. Tem outras prioridades, né? Exatamente. Até emendando essa questão do Kiko falou, sua terceira legislatura consecutiva, o que mudou no Vitale, assim, como vereador e como pessoa mesmo? Você ficou 2 legislaturas na situação e agora na oposição. É uma boa pergunta. Veja, eu acho que a primeira legislatura eu acho que foi um aprendizado. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente estava começando por ser jovem, ainda estava, sinceramente, ainda tentando colocar as ideias de formas claras, que existia uma certa dificuldade, confesso, também. Na segunda, eu acho que já foi um pouco diferente. Eu acho que ali a gente já conseguia colocar as ideias de formas mais claras. A gente também sofreu um desgaste de uma reeleição. A gente era a situação e sofreu o próprio desgaste de uma reeleição, porque o prefeito Paulo ficou praticamente 8 anos, né? Tirando aqueles 6 meses, fatídicos 6 meses. Enfim, onde a cidade foi prejudicada. E aí a gente foi um outro momento, né? Na verdade, de situação, de colocar ideias, de discutir, de defender a própria administração e, ao mesmo tempo, com o próprio desgaste da população também. É natural do ser humano uma mudança. E agora, na terceira legislatura, um momento novo para mim, do qual eu senti mesmo a diferença. Eu acho que a gente começou de forma bastante agressiva na oposição, né, que seria, na verdade, a primeira vez que eu sou oposição na Câmara Municipal. E eu e o vereador Marco Bueno, a gente começou de forma bastante agressiva. Depois percebemos que não era o melhor caminho. Eu acho assim, começamos, mostramos para que viemos, mostramos o posicionamento do partido PSDB perante a administração, e depois, no segundo momento, isso foi no primeiro ano, ou até metade do primeiro ano, enfim, e no segundo momento, atuamos na oposição, fazendo os requerimentos, enfim, fiscalizando, mas de uma forma mais tranquila, de forma a contribuir mesmo para a administração. Eu não acho que o papel da oposição é simplesmente ficar apontando o dedo só os erros. Eu acho que a gente tem que trazer ideias, né? Não basta apontar, mas tem que procurar soluções. E é o que a gente tem tentado fazer neste momento, sem perder o foco da fiscalização. Mas a gente tem, nesse segundo momento, buscando, porque nós não estamos em campanha eleitoral. Eu acho que existe uma certa confusão, e eu não sei porquê, não sei se
se vocês dois concordam comigo, parece que a gente nunca acabou a eleição. Exato. Ninguém saiu do palanque até agora. Eu nunca vi a atual situação, dentro da própria situação hoje, se a gente começar a enumerar aqui, tem mais de 5, 6 candidatos a prefeito. E é muita coisa pensando em votos, né? Exato, exatamente. O prefeito Paulo Stachetti, falava uma coisa, ele fala, né? Na época, quando ele estava no cargo, ele dizia, estamos de fato com paz na política, né? E hoje, eu confesso que à época, eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com isso. E hoje eu estou vendo exatamente isso, porque hoje eu não vejo essa tranquilidade na política. Eu vejo que as coisas são prematuras, acontecem tudo muito cedo, coisas que não deveriam tomar a dimensão que tomam, acabam tomando, e o que deveriam ter uma dimensão e não tem essa dimensão. Então uma coisa... Mas veja, a gente na oposição na Câmara, hoje não tem sido tão agressivo quanto os próprios membros da situação discutindo entre eles. Exato. Hoje, dentro do próprio Partido Democratas, tem mais, eu falo aqui, tem mais de 5 candidatos a prefeito. Exato, é isso mesmo. E isso não é de agora. O Bimbo, na verdade, já começou a administração com vários candidatos esperando nesse momento. Então, você falou em agressividade, tudo. Ano passado vocês tinham uma postura e você disse que mudou essa postura, você e o vereador Marco Bueno. Exatamente. Não coincidiu com a vice-presidência dele? Você acha que isso interferiu de alguma forma na mudança de postura de vocês? Eu acredito que não, mesmo porque um pouco antes, eu acho que coincidiu num certo ponto com a presidência do João Paulo. Certo. Que realmente, infelizmente, representava, entre aspas, o PSDB ali, e não era o que o PSDB desejava e nem o que o PSDB pensa. Então, essa transição realmente ocorreu. Eu não vejo como eleição do Demetrios, eu vejo como o fim do João Paulo. Certo. Existia ali um foco onde eu e o Marco Bueno, a gente estava sempre se defendendo, porque o ex-presidente tomava atitudes do qual nós não concordávamos. Não concordamos com a presidência dele, não votamos nele. Enfim, eu acredito que ele desrespeitou o partido e foi julgado dentro do partido por isso. Tanto que hoje ele permanece no partido por decisão do diretório estadual, mas ele não pode participar nem do diretório municipal de Serra Negra. Porque ele continuou no partido, mas perdeu todas as prerrogativas partidárias. Então, ele era do diretório, ele era da executiva, hoje não participa mais, nem do diretório, nem da executiva, e nem poderia se candidatar à presidência do partido. Então, isso realmente foi um desgaste para a gente em termos... Além da oposição ao executivo, nós tivemos esse problema de não comungar com essas ideias e ter que, na verdade, colocar a nossa posição de evitar gastos desnecessários, evitar, na verdade, a Câmara Municipal é um espaço para a população, é um espaço para debate, e não um espaço para ficar mandando... Embates, né, tudo. Exato, e ali, na verdade, parecia que a Câmara Municipal era um lugar esbanjando recursos. Exatamente. A gente vai entrar nessa questão. Quando a realidade do orçamento de Serra Negra não é dessa forma. Não. Acho que o que conhece bem. Não, eu acho que também Serra Negra é uma cidade turística, enfim, tem a sua receita, mas perto de muitas cidades aqui da região, e proporcionalmente a sua população, não tem um orçamento tão grande assim. Foi mais ou menos o que o ex-prefeito Sidney Ferrarias, quando esteve aqui, falou, né? O Roger perguntou a ele a respeito porque o João Paulo, né? Está falando aos 4 cantos que as contas dele foram aprovadas, portanto não tinha nada de irregular. De fato, foi o que o próprio Sidney falou aqui, falou errado. Creio que não, que se você contratou pelo menor preço, participaram um número mínimo de empresas do processo de compra, processo estatório, seja lá o que for, tudo bem, isso está dentro da lei. Não significa que seja correto, não significa... O Sidney até usou um exemplo. Por exemplo, Serra Negra não comporta um carro para cada vereador, certo? Um exemplo. É verdade. Então, quer dizer... Mas se quiser comprar, a Câmara poderia. Poderia comprar porque seria legal, mas seria moral. Exatamente. É a moralidade e a legalidade que a gente discutiu. Exatamente. Aqui, né? É só alertar que, embora nós temos ainda, isso não está totalmente definido. Sim, isso aí tem os apartados e corre ainda um processo no Tribunal de Contas de investigação. Mas segura um pouquinho. Que tá bom. Segura um pouquinho. Antes da gente continuar, Kiko, eu queria falar que a gente está recebendo bastante e-mails aqui de contato, pessoal que está assistindo. Graças a Deus o programa está tomando uma proporção enorme. Queria agradecer de coração. Zinho Broto mandou aqui, parabéns a todos pelos programas apresentados. E o Chorão, parabéns Chicão e Kiko. Está uma beleza, sucesso.
E vou ler um aqui direto da Baixada Santista. Agora, gostaria de parabenizar o programa pela sua qualidade. Sempre que posso, assisto o programa, mesmo morando na Baixada, porque gosto de saber dos assuntos das outras cidades, principalmente Serra Negra. Quero mandar um abraço bem forte para o meu sobrinho Roger e dizer que ele está saindo super bem na apresentação. Obrigado, tio. Esse é meu tio, opinião suspeita, mas tinha que ler, senão ele vai ficar bravo. É bem-vinda, mas é bem-vinda. Mas eu confesso a você, Roger, que também tenho recebido alguns e-mails em off, elogiando, muito embora nós estamos ainda nem 3 semanas de programa, o seu progresso em termos de aprendizagem. Porque, Júlio, você acompanha meu trabalho, eu lembro, eu trabalhei sempre em impresso. Pegaram de surpresa, mas eu estou gostando da brincadeira aqui, a brincadeira entre aspas. Brincadeira não, o negócio é sério. Júlio, falando da presidência agora da Câmara, você acha que ela hoje está sendo bem conduzida? Eu gostaria que você fizesse um parâmetro entre a presidência hoje e falar um pouco também da passada. A gente já entrou nessa questão, mas não, eu acho que é importante, eu acho importante discutir isso. Veja, eu acho que tem um ganho no seguinte aspecto. Primeiro, hoje ela é mais razoável, mais racional em termos de gastos públicos. Certo. A outra presidência, na minha opinião, na verdade, foi usada de forma pessoal, para promoção pessoal do vereador. Eu acho que a Câmara exagerou mesmo. Eu acho que a Câmara mostrou uma realidade para a população do qual Serra Negra não vivia. Esse é o ponto. Em termos de Congresso dos Municípios, eu acho que foi um exagero. Eu acho que em termos de gastos com detalhes e objetos, desde, porta-lápis da Câmara, de televisão na Câmara, carros com placa igual do Presidência da República. Eu acho que tudo isso contribuiu para que a imagem da Câmara... Uma imagem de ostentação. Do qual não é a realidade de Serra Negra. Exatamente. E nós estamos sofrendo consequência disso, na própria avaliação. Eu acho que, nesse aspecto, a Câmara simplesmente foi contra qualquer coisa razoável, que é o de... Como é que a gente pode cobrar do Executivo gastar o dinheiro de forma correta, se a própria Câmara também não fazia? Então, esse sim, eu acho que é um dos motivos de a Câmara ser tão mal avaliada hoje. Isso a gente tem consciência. Isso não tem como fugir. Que a Câmara tem sido mal avaliada, ponto. Embora, enfim, a Câmara sempre tem esse desgaste por ter essa confusão de função quanto Executivo e Legislativo. Mas hoje, a Câmara responde por tudo que cometeu em 2 anos, gastando muito além, mostrando, na verdade, uma realidade que não condiz com Serra Negra. Mas, pois bem, e aí nós tivemos agora a eleição do filho do prefeito para presidente da casa, que, no meu entendimento, é muito mais razoável em termos de gasto público, mas ainda não conseguiu separar a liderança do governo, o fato de ser filho do prefeito, com a independência do legislativo. Exatamente essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Não pega mal o líder da Câmara ter parentesco direto com o chefe do Executivo? Sim, como é que ficam as obrigações de fiscalização, por exemplo, nessa situação? Exatamente. Assim, eu vejo o presidente da Câmara, ele é o representante principal da Câmara Municipal, mas não exclui a atuação dos outros vereadores. Então, quanto a esse aspecto, não vejo tanto problema, desde que ele saiba separar as suas funções. Sim. Esse é o problema. O problema é que ele era o líder do prefeito, e de líder do prefeito passou a presidência, e infelizmente os vereadores que estão na situação acabam, no meu entendimento, não defendendo as ideias do Executivo na Câmara como deveriam, e aí o próprio presidente não tem outra opção, que é continuar no seu cargo de líder. E aí acaba ocorrendo me diga uma coisa, a situação, a oposição não ajudou, de certa forma, a eleger o atual presidente da Câmara? Por exemplo, você não votou no Votamos na mesma chapa, sim. Na mesma chapa? Votamos na mesma chapa. Então, essa pergunta teria que ser feita lá atrás, né? Quando vocês votaram, eu acho que talvez passou desapercebido, com relação a essa postura que talvez, por ser filho do prefeito, essa postura que ele fosse tomar lá na Câmara de Vereadores. Veja, isso não passou desapercebido. Isso a gente sabia que poderia acontecer, não tenha dúvida. Agora, a situação não tinha opção nenhuma, que íamos perder a eleição, isso iríamos. O único vereador que conversou com a situação foi o vereador Demetrios. E aí, na verdade, a gente acabou ocupando um cargo importante na casa através do Marco Bueno, sendo vice-presidente da casa.
Agora, qualquer um deles, da situação que fosse eleito, ia defender o Executivo. E, além do que, de certa forma política, isso fica ruim para a própria administração. Exatamente. Fica. Né? Com certeza. Pega mal, né? Não fica legal. Realmente, se eu fosse prefeito e tivesse um filho, eu falava, filho, melhor você não, porque a coisa fica complicada. Partiria de mim isso, primeiro a lavar a roupa suja, entre aspas, não é nem suja, né? Mas a discutir esse tipo de problema internamente, para depois soltar. Eu acho que não pegou legal, isso não está bom. Né? Veja, a situação, eles tinham 2 candidatos. A eleição não fugiria disso. Ou seria o Danilo, o vereador Danilo da Farmácia, ou seria o vereador Demétrio. Nós conversamos em entendimentos, a situação não tinha outra opção. Dentre as 2 opções, entendemos que o vereador Demétrio talvez fosse a melhor opção para a situação em termos de representatividade, do qual o PSDB conseguiu ser o vice-presidente. Então hoje, queira que não, embora o presidente seja o filho do prefeito, ele tem que estar sempre atento ali. Porque se ele não estiver pronto. Eu acho que a responsabilidade dele é dobrada, na minha opinião agora. A responsabilidade dele é dobrada e tem um vice-presidente que é do PSDB. Exatamente. É isso que então ele não pode ficar ausente, ele tem que atuar. Outra coisa que pega nesse Isso obriga ele a atuar. Exato. Por isso que as pessoas falam até muitas vezes, será que agora os vereadores Vitali, Marco Bueno, Celso, né, são, principalmente você que questiona muito, são vereadores da situação ou da oposição? Lógico que são oposição. Sim, será que hoje, em Serra Negra, por conta disso, eu acho que é por conta disso que há essa pergunta, existe oposição? Não, a oposição existe e está firme ali, isso não tem a dúvida. Embora a gente tenha votado na chapa, mas não tem nenhum compromisso com a atual administração, e isso é bem claro nos requerimentos que nós fazemos na Câmara, na nossa postura, nas ideias que a gente coloca ali, enfim. E a gente tem cobrado sempre. O Executivo, hoje, confesso, de uma forma diferente, eu acho até que a gente acaba amadurecendo. Acho até que a gente começou numa oposição muito agressiva. Muito agressivo. Até como consequência da própria eleição. Sim, claro. Vinha sequelas, aquelas mágoas. A gente quer mostrar, quer mostrar serviço mesmo, mas foi uma experiência nova. E outra coisa também, a postura que eles, quando tomaram o poder, né, foram eleitos, é justo que eles estejam lá. Sim. Mas a postura deles, aquele terror, aquela caça às bruxas, certo? Como se só tivesse gente ruim lá dentro. Não, e mais, a própria condenação, exatamente. Como tipo, tudo está errado. Exatamente. Tudo está errado, agora nós vamos fazer o certo. Quando na verdade não é o que está acontecendo. Claro. Né? Exatamente. Isso é bem claro. Está se provando o tempo, está se mostrando exatamente ao contrário. E nessa postura, eu acho que a gente tem ajudado muito. Eles não estão sabendo aproveitar. Porque veja, pode olhar cada gravação de sessão, enfim. Cada sessão a gente dá uma ideia nova para eles. Abriu o diálogo, principalmente. Né? Não, eu principalmente. Ao invés de ficar questionando muitas vezes, às vezes picuinha, às vezes probleminha pontual, a gente tem colocado ideias, seja na saúde, seja na educação, seja no turismo principalmente. Eu tenho batido nas últimas reuniões, eu tenho batido bastante no turismo, e a gente não está vendo nada. E mais, a situação foi eleita com o discurso de mudar tudo, como se tudo tivesse errado no passado. E o que a gente vê hoje? Eu me lembro do slogan, inclusive, com a voz do próprio prefeito nos carros de som, chega de incompetência. Isso. Entendeu? Quer dizer, uma coisa agressiva que nós não tomamos. E, infelizmente, em muitos pontos hoje, a gente tem visto eles tentando copiar e mal, exatamente. E mal feito ainda. Não, e mal feito. E muitas coisas que eram boas não sendo aproveitadas. Nem pelo menos, que às vezes as pessoas falam, não, tá bom, o que eles fizeram foi legal, foi bem feito, vamos dar um nome, vamos colocar uma maquiagem aí para dizer que a coisa é nossa. Né? Mas não. Pura e simplesmente não dão continuidade às coisas boas. Eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto mais para frente do Executivo, mas senão a gente já posso elencar alguns pontos aqui. Não, a gente vai entrar mais para frente. Antes de a gente continuar, eu queria saber a opinião do Chicão sobre esse assunto que a gente está falando, e até se você quiser me dar uma pergunta para o vereador aqui, Chicão, aproveita aí, nossa voz da consciência. Eu acho que o Júnior colocou muito bem, a gente, como ele mesmo falou, a terceira legislatura dele poderia ser melhor aproveitada. Eu acho que pela essa renovação, pela expectativa que a população tinha em torno desses vereadores que foram eleitos. Eu acho que o ponto principal que ele tocou,
estão jogando uma oportunidade fora. E eu gostaria então de emendar essa pergunta, Júnior. Como recuperar isso? Você como vereador, nesse curto espaço de tempo que temos aí, praticamente 1 ano e 2 meses, aí 1 ano e 3 meses para as eleições. Você como vereador, sentado na cadeira, como que você vê uma chance de recuperação para esses vereadores que aí estão? Obrigado, Chicão, pelos comentários e pela pergunta. Eu acho que no primeiro momento é a hora da Câmara Municipal mostrar humildade. A Câmara Municipal tem que tentar se aproximar da população de alguma forma. Eu sempre bato nisso. Eu já fui candidato à presidência da Câmara em 2 ou 3 vezes, não fui eleito, mas eu sempre coloco no primeiro discurso para todo presidente, pode pegar o discurso de cada presidente eleito do qual eu participei. A primeira coisa que eu sempre coloco no discurso, vamos sair do centro de convenções. Não é lugar da Câmara Municipal ali. A Câmara Municipal tem que estar aqui no centro da cidade. Não precisa estar no centro específico, mas o acesso tem que ser mais fácil. Né? Eu acho que pode ser na Praça Sesc, eu acho que tem local ali, pode ser aqui, enfim, próximo, aqui na prefeitura, enfim, próximo à prefeitura, em algum prédio, enfim. Mas já tem a Avenida João Gerosa, Juca Preto, que é uma coisa mais próxima, não é? Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Porque a população, infelizmente, também, nós não estamos ajudando a população a participar. A gente espera da população que participe mais também. Claro. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a população tem uma parcela de culpa nisso também. Eu sempre coloco isso. Tipo, quem que está indo lá na segunda-feira? Tudo bem, um monte de gente não consegue ir por falta de acesso, mas muita gente pode. Pode, com certeza. Pode. E eu sempre faço a pergunta quando muitas vezes a gente recebe crítica e tem que aceitar. Claro. Né? A vida pública exige isso. Mas a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quantas vezes você já foi na Câmara Municipal? Quantas vezes você já procurou um vereador? Seja qualquer vereador, ou seja aquele que você votou, para expor a sua opinião, para que ele defenda lá. Existe dentro da população aquela, votei e cumpri com a minha parte, agora vamos só cobrar, eles têm que fazer. Não, eu acho que tem que ser uma parceria. Não, tem que ir lá ajudar, falar, eu não gostei disso, acho que devia ser exatamente. Assim. Né? Mas ninguém é representante da sociedade, do grupo. E não é expectativa, pelo menos a minha não é, agradar todo mundo. Não, nem podemos. É impossível. Eu acho que é impossível e não é objetivo. Não. Então, perfeito. Então eu vou lá e exponho as minhas ideias, mas eu preciso receber também. Exato, claro. Então, a Câmara tem que, primeiro ponto, a Câmara tem que chegar mais próximo da população. Esse não tem jeito. Eu defendo isso, e se pudesse sair de lá agora, eu sairia. E viria aqui para o centro da cidade. Outra, é a Câmara explorar mais os assuntos que realmente a população espera escutar, espera que seja debatido. A Câmara perde muito tempo hoje, e reflexo da presidência passada, e ainda continua, e eu tenho criticado isso, que é a questão de a Câmara fica elogiando muita gente, a Câmara fica lá mandando congratulação para não sei quem, para não sei quem, a Câmara, qualquer um que abre um comércio novo recebe parabéns. Tem que parar com tempo, demanda material, desgasta, exatamente. Tem outras prioridades, né, para a Câmara. Outro dia na sessão, o pessoal está dando risada, mas, enfim, mas é sério. Poucas pessoas ainda nessa cidade não receberam um requerimento de congratulação e aplauso da Câmara Municipal. Com certeza. Está faltando. É difícil achar quem não recebeu. E aí acaba perdendo a função. Reconhecer o bom cidadão, reconhecer alguém que presta um bom trabalho, reconhecer também, às vezes, um bom comércio, é papel da Câmara Municipal. Agora, mandar para todo mundo, não faz sentido. Não faz. Não faz sentido. Pô, chegamos a ponto aí, enfim, de até nome de rua, título, enfim, de alguma coisa, para pessoas que têm o seu valor, mas contribuíram muito pouco para a Serra Negra. Tem gente que chegou a morar em Serra Negra aqui, tipo, 3, 4 meses, porque conheceu não sei quem, tomou um café com não sei quem e recebeu um valor. Não faz sentido, nunca a pessoa não merece. Não tem uma história, nunca a pessoa não mereça. Vínculo, ainda não, enfim, né? Cada um tem o seu valor. Não vamos ser aqui aquela história do forasteiro, do bairrista. Não, nada disso. Eu acho que toda mão de obra, toda contribuição, mesmo que seja de fora, é bem-vinda, certo? Sim. Porque ela tem aquela troca de conhecimento, vem nos auxiliar, deixa o conhecimento, então acho isso importantíssimo, né? Mas também não com 3 meses a pessoa veio aqui, colocou uma sorveteria e daqui a pouco está recebendo. Apesar de até o valor da comunicação. Exatamente. Né? Eu estou falando de sorveteria, não se sentindo genérico. Mas é aquele que está prestando um serviço há 20, 30 anos. Exatamente. Como é que ele se sente? Fica até magoado. Você vai nivelar todo mundo? Não pode. Cada um tem o seu valor. Agora,
para a cidade reconhecer o trabalho, tem que ter um serviço prestado. Claro. Então, eu acho que nós temos que parar de perder tempo com isso também e começar a debater os problemas da cidade. Debater os problemas não é ficar apontando o dedo, não. Ah, aqui está errado, aqui tá... Não é só isso também, não. Mas fazer ideia. Não são Por exemplo, eu gostei de uma coisa do que está no Jornal Serrano, uma das poucas coisas, né? Demorou para vir isso, hein? Demorou. Uma crítica ao Serrano. Demorou para... Não. Tem um monte de coisa ali que eu não gostei, mas tem um lado ali que fala dos vereadores. Assim, demorou, voltou isso aí essa semana, né? Você não sabia que os vereadores... E aí eu estava até vendo que o Júnior, um dos argumentos dele, foi com relação a que nós discutimos aqui até com aquela especialista em turismo de aventura, né? A Raquel, que ela falou sobre a pensão completa. Exatamente. Né? Ela compartilha dessa sua ideia, que é complicado isso. Pelo menos dá opção, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, eu tenho só fazer um comentário. Demorou para o Serrano voltar a colocar. O Serrano, há um tempo atrás, acho que só na outra administração, né? Essa aqui eu já não sei. Não lembro de colocar o trabalho dos vereadores como um todo. Né? Muitas vezes mostrava apenas os vereadores da situação. Mas é uma crítica, enfim, construtiva aqui e gostei. Sim, claro. Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que, quer queira que não, a população vai no jornal, por mais que todo mundo fale não gosta de política, todo mundo gosta de política. Todo mundo vive política. Por mais que fale seu dia a dia. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu acho até que quando não coloca muito notícia de política no jornal, deve cair as vendas também. Com certeza. Porque a população espera. Espera isso. Então eu acho que fica até aqui o comentário, eu acho que o Roger até comentou em questão de oportunidade da imprensa, enfim, que nós acabamos perdendo, enfim, jornais mais independentes, jornais que na verdade não teriam lados políticos, mas assim, apenas mostrar um lado, mostrar o outro, enfim, apenas trazer a notícia. E nós perdemos isso, né? Hoje nós temos só o jornal impresso, só o Serrano. Eu tenho o Serranegrense aí, mas é quinzenal. Eu entrar no final nessa questão, mas já que ele já está comentando, como é que você vê isso, o jornal? Porque, assim, até tempo atrás tinha mais de um jornal, ou seja, mais de uma opinião, mais de uma ótica, né? Que poderia ser analisada a notícia. Fala até por mim, que a gente tinha aberto Nova Visão, com uma outra pretensão, entendeu? E hoje a gente só tem um, que é considerado até chapa branca por muita gente. O próprio Sidney falou isso aqui. O Sidney falou mesmo. Como é que fica a opção dos leitores? Que o Jornal Serrano do Serrano. Que é o jornal oficial da prefeitura. Então, eu não sei o quanto, enfim, fica uma crítica aqui, porque o Serrano, o próprio jornalista, né, o Carlos Valentino, sempre acompanhava a sessão. E ele sempre, no passado, colocava uma notinha, ou seja, enfim, colocava. E aí, de um tempo para cá, isso parou. Né? Na verdade, acaba só colocando as notícias do executivo. A gente não vê uma ou outra carta do leitor ali, a gente via, mas assim, mas a gente percebe que é meio fraquinho nesse enfim, sentido. então eu tenho como premissa, na verdade, eu nunca critiquei a imprensa. Né? Por mais que às vezes eu não gostasse de uma notícia de jornal A ou B, é um direito deles. Eu também compartilho disso. Dificilmente eu subi na tribuna em um outro caso para criticar a postura do jornal. Eu acho que a população tem que rebater também. Fala, eu acho que... A não ser que faça alguma coisa. Exatamente, eu acho que não é bem assim, eu acho que... Tanto é que agora eu vou falar em causa própria. Esse espaço aqui que nós abrimos, que é um novo canal de comunicação, volto a dizer, nós não somos donos da verdade, nem pretendemos ser. O espaço está aberto. Se alguém não concordar com o que eu falei, acho que até com o que você falou, com o próprio Roger, o espaço está aberto. Sem problema. Aqui é uma tribuna livre para todo mundo. Aliás, nós já fizemos diversos convites. Eles acredito que vão acabar vindo. Terça-feira, acredito que nós... Kleber vai vir. Deve vir aqui. Então. Muito bom. E aliás, nós temos dado ideias. E aliás, é um cara competente, diga-se de passagem. Mas ele tem que saber aproveitar melhor as nossas ideias. Inclusive, eu tenho amizade com o Kleber, até, enfim, não tenho nenhum problema com o Kleber. Eu acho que o que está faltando talvez seja dar um pouco mais de oportunidade para ele, inclusive em termos orçamentários. Vontade política. Porque ele tem ideias boas, né? Ele tem bastante ideias. Nós já debatemos em alguns momentos ideias, enfim, mas acredito que tem que melhorar. Não sei, enfim, só não vamos fugir do assunto. Claro, a gente está falando da questão da imprensa. Exatamente. Você não criticava tudo, mas, Júnior, eu acho Mas eu acho que a gente perdeu muito. Acho que a gente perdeu muito o fato de esse vínculo de publicar
as coisas oficiais da prefeitura, no próprio fica estranho, no jornal, é estranho. E não precisava disso, porque agora eles são os únicos, não tem concorrência. Exatamente. Então, ele tinha o diário oficial, enfim, tinha tudo isso para ser feito. O diário oficial ainda tem, mas quem imprime é a própria... é isso que eu falo, mas é feito na própria... na própria gráfica, exatamente. Que, aliás, é uma ideia que fomos nós lá atrás que implantamos. Né? Exatamente. Então, uma coisa boa. Exatamente, uma coisa boa. Mas, enfim, aí você usa a própria... Porque você, bem ou mal, você derruba custo com isso, tá? Porque fica muito caro para você... O que eu sinto falta assim, do impresso aqui em Serra Negra é a questão da opinião. Dificilmente a gente vê um editorial, a gente não vê a opinião do jornal, a gente percebe a opinião e a intenção do jornal nas entrelinhas, nos textos que são publicados. Tem uma coluna que é opinativa, atualidades, embora ela não seja assinada, isso particularmente eu nunca vi no jornalismo. Isso eu combato sempre, seja em jornalismo, seja em qualquer momento. Eu sou contra o anonimato. Sou contra o anonimato. Eu acho que não tem certo e errado. Não. Tem opinião. Tem opinião. Claro. E que tem que ser respeitada. E ninguém a gente tem que respeitar porque eles têm 100 anos. Isso, entendeu? Claro. Não, a gente não tem que concordar. Agora, eu acho que tem que assinar. Exatamente. Eu sou favorável de assinar. Eu lá na Câmara, tem uma coisa que eu sempre falo. Às vezes eu assumi a presidência, que eu fui vice na outra, e aí tinha um debate. Não vou cortar a palavra de ninguém. Vai fazer o debate. Cada um é responsável pelo que faz, pelo que diz, pelo que pensa, e acabou. Esse é o ponto. Então, tudo que eu sempre coloco isso, tudo que eu falo, sou responsável por isso. Claro. E se eu falei besteira, eu tenho que pagar por isso. Tem que pagar por isso. Não tem dúvida. Com certeza. E isso eu digo aqui também. É aqui mesmo. Nós somos responsáveis, cada um responde por aquilo que diz. E agora, a gente que está na vida pública, a gente tem que falar. Tem, exato. A gente tem que expor ideia. Com certeza. Não tem jeito. Agradando um, agradando o outro, enfim. Agradar todo mundo ninguém vai, mas a gente tem que expor as ideias. É isso que eu defendo. E isso que falta na Câmara Municipal hoje. Que é que eu falo para os vereadores. Tem colocado. Vamos debater. Vamos debater. Dá a sua opinião. Fala o que você pensa. Não tem jeito de agradar 25 mil pessoas. Parece que hoje em dia, pelo que eu tenho lido um pouco, que se fala, que as sessões elas são hoje de forma mecânica. A coisa acontece, abertura, papá, o assunto é esse, papá, acabou, tal, pronto. Está encerrada a sessão. É assim mesmo? Não, exato. Muitas vezes eu falo, muitas vezes eu até escuto. Chegou o ponto. Não, escuta essa. Eu acho que vocês sabem já. Chegou ao ponto, e isso eu acabei discutindo com o pessoal da situação lá, chegou ao ponto de tentarem aprovar uma lei onde diminuir o tempo de vereador falar. Meu Deus. Não, chegou isso é verídico. Não sei nem se chegou a ser protocolado. Acredito que sim. Deve ter lá no protocolo. Falei, gente, tudo bem. Muitas vezes a gente até é repetitivo em alguns pontos e acaba sendo muito incisivo. Mas é o nosso tempo. É a nossa hora. Se não tiver, de que maneira? E é uma vez por semana, gente. Uma vez por semana. Se a gente não falar ali, não vai falar aonde? Perde a arma que o vereador tem, que é a discussão, que é o tempo. Exatamente. Cada um, lógico, tem uns que tem mais postura de escreve, né? Formaliza mais, enfim, outros falam mais. Eu, particularmente, eu gosto de falar mais, eu gosto de discutir, eu sempre procuro... Debater amplamente. Não, eu sempre costumo falar no grande expediente. O pessoal reclama que, não, puta, o Vitália, desculpa as palavras, mas... não, o Vitália escolheu o grande expediente, agora é 30 minutos. Mas não é. Eu acho mais produtivo. Nos 30 minutos você pode ser parteado. Claro. Exatamente. Você não fica falando, não fica o bom nome, o debate, muitas vezes eu combato ideia de algum outro vereador. E fico. O importante é ficar. E fico aí eu desço da tribuna, eu fico ali, escutando. Porque a gente não é dono da verdade. Pode ser que alguém contraponha. Sobre isso mesmo. O Júnior, ano passado eu pude acompanhar bem, através do jornal, e muitas partes assim da sessão, o presidente subia na tribuna, muita gente saía. E vice-versa. Quando, por exemplo, você ia falar na tribuna, ele saía. Eu ficava. Eu estava lá. Você acha que isso não é uma certa falta de respeito a quem acompanha a sessão e um desrespeito, acima de tudo, à Casa de Leis? Eu acho que a nossa obrigação lá é expor as ideias e participar da votação. Eu sempre fui contra. Tem duas coisas que eu sou contra. Uma é não votar. Vote favorável, vote contrário, mas vota. A população espera da gente a nossa opinião. Então, essa questão de não votar, eu sou contra também. E outra, sair do plenário quando o outro vereador vai usar a palavra. Passeio. Pode verificar a gravação para gravação, isso eu tenho certeza. Mesmo, muitas vezes, onde eu era também agredido, muitas vezes também, mas ficava lá.
Ficava lá. Na hora do meu momento de falar, eu ia lá e falava. Defendia, enfim, assumia a minha postura. Então, essa postura de sair do plenário, tipo, vai lá, fala, e aí tá bom, agora deixa lá, solta um monte de... Enfim, solta um monte de ideias ali, critica um monte de gente, e aí sai. Isso combato sempre, não é a minha postura, vocês podem acompanhar, não tem as gravações, acho que ainda tem vídeo, enfim, teve algum problema na transmissão hoje eu tentei acessar alguns vídeos e não consegui. Da Câmara, mas eu acredito os vídeos ainda eu tenho acompanhado, tem o pessoal que ainda assiste e acredito que seja disponível lá na... depois eles disponibilizam o vídeo depois, então? Não ao vivo mais. Online está sendo transmitido o áudio. Começou agora há pouco tempo. Voltou agora há pouco tempo. Embora isso eu nem criticava o ex-presidente, eu acho que nesse ponto... Eu acho isso até válido. Eu acho legal transmitir. Eu acho, claro. Você simplifica. Embora eu esperava mais a presença da própria população em plenário, porque veja, o áudio, o vídeo, na verdade, ele é complicado, né? Eu acho assim, ele mostra a hora que você está usando o microfone, a hora que você está usando a tribuna, ele mostra você colocando. Mas é difícil você conseguir detectar a reação dos outros vereadores ao mesmo tempo. Exatamente. Mesmo porque a qualidade também não era muito boa. Não, Então, muitas vezes a população não conseguia entender a reação de um e de outro diante daquele debate. Mas para isso existe tecnologia e isso eu posso falar com conhecimento de causa. Então, dá para fazer com certeza. Então eu vou pedir para você procurar o presidente da Câmara lá e oferecer um serviço lá. Eu acho que é bem-vindo. Seja, acompanhar, seja na internet, de qualquer forma, é bem-vindo. Claro. É uma forma de a gente expor. Até da maneira que nós fazemos aqui, nós procuramos deixar as 3 imagens. Nós ainda estamos aguardando alguns equipamentos. E eu tenho colocado isso para o presidente, isso nós fizemos na outra legislatura, nessa aqui nem tanto. Tenho colocado, tem que convidar os secretários para ir lá falar. Claro. Por que não? Exatamente. Não, vai aqui, vai ficar... Nada. Se está tudo bem e está trabalhando direitinho, é uma oportunidade de divulgar o trabalho. É um momento de alinhar a informação também, porque às vezes você vai fazer uma indicação, uma proposta, que ele já está na cabeça dele, você está, nós estamos pensando em fazer isso, tal coisa já está em tal etapa, está acontecendo assim, não foi possível por conta disso, porque percalços existem, na verdade. Então, é uma maneira de alinhar a informação. Eu acho isso legal. Ele fica a palavra pública, né? Exato. Eu acho que nós temos que encarar a Câmara Municipal como um local aberto para o debate e não para se esconder. Com certeza. Lá não é lugar de esconder informação, lá é lugar de colocar. A população avalia depois a ideia de colocar. Exatamente. Esse é o papel também da população. E depois, se algum for candidato a reeleito, vota ou não. Ou se votou nessa e não concordou com as ideias, não vota mais, vota em outro. Perfeito. Agora, tem que se expor. Não tem jeito. Em relação ao ex-presidente Vitali, que saiu noticiado que as contas da gestão dele foram aprovadas recentemente, né? Você acha que ele no final segurou o freio ou foi vocês que combateram essas possíveis tentativas de abuso? Que ele gostava bastante de gastar, ele tinha um perfil, digamos, engajado em aquisições, né? Principalmente tecnológica para a Câmara. Exatamente. Né? E depois, eu já emendo, você achava necessário um notebook para cada vereador? Não acho. Sinceramente, não acho. Acho até que o vereador atual, que é o único que leva o notebook dele, muitas vezes ele perde a atenção no debate porque está lendo sei lá o que, não tem conhecimento do que ele está lendo na hora da sessão. Mas ele acaba se perdendo muitas vezes no assunto porque está preocupado com outra coisa. Eu acho que ali é hora de debater assunto para a cidade. Hora de olhar a reunião tem que ser preparada antes. Pautada, né? Pautada, toda a reunião, sim, né? É mais ou menos assim. Não, mas outra coisa, a Câmara tem internet, a Câmara tem computador ali. Sentiu a necessidade de buscar um aprofundamento em algum assunto? Suspende a sessão. Gente, eu faço isso de vez em quando. Gente, eu não tenho certeza sobre isso. Exato. Vou olhar, peço 10 minutos, 5 minutos aí. Se não der para discutir, na próxima sessão, exatamente, deixa mas já aconteceu. Depois. Gente, vou ter um debate agora, mas levantaram uma dúvida aqui para mim, vou verificar ali 5 minutos, por favor, tá? E volta e debate. É verdade. Agora, não sei o quanto o notebook pode contribuir durante a sessão. Né? Eu acho... Não acho necessário, por isso que os próprios vereadores fizeram, na verdade tivemos que formalizar isso, para que senão o ex-presidente iria comprar. Exatamente. Como eu também não acho necessário, que era um absurdo do ex-presidente, o carro da Câmara Municipal ser isso filmado até no vidro da frente. O cara que usa o carro da Câmara Municipal quer se esconder?
Se tem vergonha de andar no carro, não comprasse o carro. Não colocasse uma placa igual da Presidência da República. Mas é idêntico. Nem sai de casa, né? Se tiver nesse ponto isso mudou agora. Eu acho que colocaram uma placa normal lá e tal. A Câmara precisava de um carro, a Câmara precisa mesmo. Precisa, 1, 2 carros. Isso não tem a ver. Não é correto o funcionário da Câmara usar o carro particular para fazer o trabalho. E mesmo os vereadores que não estão no exercício da presidência também para fazer visita, para fazer. Precisa. Não tem jeito. Não vai pôr o carro dele também. Em relação às contas dele, veja, você já tem alguma... As contas dele, a informação que eu tenho, enfim, que tem se divulgado, ainda não estudei a fundo ainda isso daí, que foi aprovada, enfim, mas existem ressalvas. Existem pontos do qual o Tribunal de Contas está investigando, inclusive denúncias de todos os vereadores da casa, ou se não de todos, não sei se algum outro vereador não assinou, mas da grande maioria com certeza. Tá? Então, existem gastos ali, do qual nós já citamos com celular, existem gastos aí com envio de correspondência, que eu tenho a certeza absoluta que isso dobrou, triplicou, enfim, que estão sendo todos apontados, inclusive a aquisição de bens, enfim, de mesa, imobiliário, isso, tem a parte também de que foi todos os bancos que eram, no meu entendimento, não precisava de reforma, foram reformados também. Enfim, existe uma série de reformas desnecessárias que foram feitas. Tá? E tudo isso está sendo investigado pelo Tribunal de Contas. Então, eu acho que a gente tem que ter muita prudência quanto a isso. Eu respeito o Tribunal de Contas, eu respeito a avaliação e respeito qualquer decisão. Mas isso ainda não está concretizado. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro. Chegou ao ponto, veja, a Câmara Municipal nos últimos 2 anos, aí, da ex-presidência, chegou ao ponto de o secretário que votou nele para presidente dizer publicamente, na imprensa e na tribuna, que não assinaria mais. Aliás, isso foi um desabafo do antigo presidente com relação a esse vereador, mais ou menos a estilo do Zagal. Você vai ter que me engolir, não sei o que, aquela coisa toda, né? Eu não sei se é por aí, nem de um, nem de outro, né? Porque se eles estavam juntos, de certa forma, imagina-se que eles compartilhavam da mesma ideia, né? Sim. Imagina-se pelo menos isso. Mas é aquela história, isso aí ele deve vir aqui, deve nos explicar isso. Veja, eu acho que não para nós, para a população em geral. Veja, eu nunca tive nada, sinceramente, nada pessoal contra o ex-presidente ou não. Agora, eu só não poderia aceitar, como vereador do PSDB, como presidente do PSDB, eu não poderia aceitar que no primeiro dia assumisse uma postura de situação quando o partido assumiu oposição. Isso a gente não pode aceitar. É contra. Eu acho eu não consigo, as pessoas conseguem, eu não consigo. Você subir num palanque, você andar de casa em casa, defendendo uma ideia, e de repente você assumiu na Câmara, você já mudou tudo de novo. Então, isso é inaceitável. Nada contra, ele tem a vida dele pessoal, agora na Câmara eu não concordo com a postura dele. E não vou concordar nunca, porque hoje eu nem sei de que lado que ele está. Não sei o que ele pensa. Não consigo ver uma ideia dele. Aliás, estamos esperando ele aqui, né? Ele ficou de fora. Pode ligar aí, estamos esperando aí, João Paulo. Eu acho que ele tem que vir. Eu acho que esse tipo de pergunta tem que ser feita. Não é? Com certeza. Não tem que ser feita? Tem que ser feita. Por que mudou de lado? E agora? Que lado que está? Eu acho que isso é minha opinião, tá? Eu vou deixar registrado aqui. Eu acho que ele usa muito esse negócio, porque foi o que você falou. Você não sabe o que... Porque parece que ele conseguiu desagradar todos os vereadores, certo? Os outros 8 não são favoráveis por completo, não compartilham a mesma ideia dele, né? Então eu acho que ele deveria, eu ia falar que ele usa isso como sendo vítima. Ele se faz de vítima nessa situação, dizendo, está todo mundo contra, ninguém, eu isso, eu aquilo, né? E eu não sei se é bem assim, não. Eu aliás, acho que não é bem assim. Aliás, é interessante que a população também leia os requerimentos que esse vereador tem feito, né? Eu acho, assim, eu já votei favorável no requerimento dele. Quando é razoável... Normal, aquilo é lógico, você tem... Agora, tem cada requerimento ali que é vergonhoso. Eu disse na Câmara Municipal, o vereador tem o direito de propor o requerimento. A partir do momento que o requerimento é aprovado, não é mais dele. O requerimento é da Câmara. Exato. E eu não vou compartilhar de barbaridade. Claro. Isso aí não tem jeito. Isso aí não faz sentido. Agora, ele que defende. O último requerimento que ele fez e não defendeu.
Por que ele fez o requerimento? Sim, foi, estou sabendo. Me justifica. Ele fez ele quis denominar um cidadão, né? Isso, exatamente. E não foi lá dizer por que ele estava fazendo isso. Olha, eu acho que essa pessoa deve ser contemplada com tal comenda, não é isso? Você fala por quê? Por conta disso. Lógico. O cara faz o requerimento, joga lá, e aí outra coisa que eu falar que isso compartilha. E falar que os vereadores, eles sabem ler, estava tudo escrito lá, mas vai lá ver a cópia. Já diz assim que a palavra vale muito mais do que você não consegue colocar tudo no... E são duas linguagens completamente diferentes. Exatamente. E mais, veja, você expor o nome, seja quem quer que seja. Quem quer que seja. Você expor o nome de uma pessoa lá, pode ser adversário político, pode ser companheiro de partido, pode ser desconhecido, pode ser de outra cidade. Isso deve ser, como premissa da Câmara Municipal, respeitar as pessoas. É o mínimo. Você jogar o nome de qualquer um lá, e aí, de repente, porque um não gostou, vota contra. Isso já aconteceu. Foi colocado em debate o nome, enfim, de rua, de uma pessoa conhecida aqui de Serra Negra, e não foi colocado isso de forma clara para os vereadores. E chegou na hora a família toda lá e um voto contrário. É um desgaste desnecessário. Eu confesso que eu votei favorável. Eu confesso que conhecia muito pouco a história, enfim, da pessoa, enfim. Mas já que está ali, vamos debater. Eu acho engraçado que... Agora, você expor as pessoas... seja a votação, a menos qualificada. O momento da votação não é uma solenidade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que depois da solenidade, que as pessoas têm que estar, não precisam, às vezes, nem saber. Eu sou contra convidar familiar para ir na votação. Exato. Porque parece ser inibe quem fazer isso. Porque é o direito da pessoa não gostar da outra. A pessoa pode até ir, tem direito, público, mas eu acho que não deveria ser assim. Não deveria. Mas, de qualquer forma, é um momento solene, na minha opinião. De qualquer forma, quando se propõe algo nesse sentido, eu acho que tem que ser discutido com os vereadores antes. Até para que a gente não tenha esse desgaste. Eu acho que a pessoa não merece. Por mais, pode ser uma pessoa boa ou ruim na avaliação de X, de A, B ou C. Mas não é. Eu acho que não é papel nosso expor alguém ali. E mesmo porque ninguém é unanimidade, né? Pode ter um dos 9 vereadores que não gostem da pessoa. Com certeza. Mas isso acabou. Isso acabou porque agora, pelo menos, o voto é aberto. Antes o voto era secreto, então você tinha aquela surpresa. Fica pior ainda. Agora é aberto. Então cada um que vote da sua forma e justifique, se quiser também, porque tem muita gente que não justifica. Mas enfim, fica aberto. Júnior, falando sobre o PSDB aqui em Serra Negra, como que está sendo conduzido o partido aqui em Serra Negra? Veja, o PSDB hoje tem uma posição bem clara de oposição. Eu fui eleito e reeleito como presidente. Hoje eu sou vice-presidente. O prefeito atual, o presidente do PSDB atualmente é o ex-prefeito Paulo. Eu acho que nós temos uma postura bem clara hoje, com exceção, de novo, com exceção do ex-presidente da casa, que, enfim, não sei, não acredito, confesso, não sei até quando vai ficar no partido, não sei da postura. Mas já surgiu algo aí, eu acredito que deve ser a tendência natural. Deu uma negada, né? Mas eu não sei se é democratas, eu não sei se é partido A, B ou C, mas eu acho que é uma tendência natural, dado que um partido todo comunga de uma ideia e você comunga de outro, eu acho que é natural que você escolha o seu caminho. De qualquer forma, nós somos obrigados e nós temos que respeitar as decisões do diretório estadual. Lembrando, ele foi expulso pelo diretório municipal, recorreu ao estadual, o estadual tomou o posicionamento de, como é um vereador, enfim, ele permanece no partido, porém perde todas as suas prerrogativas dentro do partido. É mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldo da Guarda com relação ao PL. É mais ou menos essa história. O que é essa? O processo do Ronaldo eu não conheço muito bem, mas eu acho que é mais ou menos isso. No PSDB está bem claro. O Ronaldo também não compartilha com o ideal do partido, com os projetos. É possível nova eleição, ele vai ter a legenda, por exemplo, o partido da legenda? Isso é discutível. Existe o problema. Isso é decisão do executivo e do diretório. Exatamente. Então, a chapa de vereadores, quem decide é o diretório municipal. Então, antes tinha, eu acredito, assim, não sei se eu não tenho tanta certeza assim, na parte técnica, da parte jurídica aqui, mas hoje o que eu entendo, enfim,
Até me retrato se estiver errado no futuro. Mas o que eu entendo é que antes tinha, tipo, se a pessoa já é vereadora, ela tem... o partido é obrigado a dar legenda. Eu não acredito. Existe alguma coisa nesse sentido? Existia. Eu acredito que só para ser vereador também, não precisa nem de ser membro do diretório. Isso. Ela por si só já é parte integrante do diretório. Mas o que eu tenho procurado... Pelo menos no regimento interno do Partido da República. Agora o PSDB eu não sei. Mas se há uma incompatibilidade de uma pessoa, não vai mudar o partido inteiro por causa de uma pessoa. Não vai, exatamente. O partido inteiro, né? Mas é importante colocar que a chapa de vereadores na próxima eleição tem que ser aprovada pelo diretório, para discutir o diretório. Então, e possíveis coligações, inclusive. Também tem isso, né? Que envolve quantidades, enfim, exatamente. Envolve todo esse debate. Mas então, acredito que seja dado, e acho que seria o melhor caminho, inclusive até para ele. Que, aliás, nós estamos falando de vereadores aqui, nós citamos 4 vereadores até agora aqui, com exceção do presidente da Câmara, né? Que foi, no caso, o Júnior, o Marco Bueno, o Ronaldo e o... Qual outro que nós estamos falando? Falei do Celso. Do Celso, 4 vereadores. O outro era do PSDB, qual que era? Não sei. Mas são 3 vereadores. O próprio João Paulo, 4 vereadores. Esses 4 vereadores, né, fizeram parte de uma coligação. Exato. Certo? O PSDB e o PR, nas últimas eleições. Sim. Na verdade? Não só no grupo como um todo, mas na própria coligação. Exatamente. Então, tiveram 3 coligações. Exatamente. Mas o Ronaldo não estaria onde está, se não fosse o PSDB e vice-versa. E vice-versa. Todos, os 4. Não, ninguém tem voto. Ninguém teria voto para falar sozinho. Exatamente. Você entendeu como é que é? Exatamente. Então você imagina como iria estar mais equilibrado, né, no caso. Porque existe uma série... A política é engraçada. Existe até algumas coincidências. Né? Eu ex-presidente da casa, gosto de falar que foi o mais votado, enfim, tudo isso e tal. Por coincidência, foi a minha votação na primeira eleição e a dele, se não foi a mesma, foi muito próxima. Mas eu acho que foi a mesma. E eu sempre falo, a primeira eleição, a população tem uma grande expectativa. A reeleição é mais difícil. Muito mais difícil. É mais difícil reeleger do que se eleger. Porque aí você tem que mostrar tudo que você propôs como ideia, você tem que ter defendido e a população tem que ter concordado com você com a sua atuação. Então, vamos ver agora. Né? Vamos ver na próxima. Não sei nem se vai ser candidato. Mas se for, vamos ver a avaliação. Talvez ele esteja certo e todos do partido estejam errados. Ou não. Aquela história que até defendendo um pouco. O deputado foi muito mais tentou. O Vitório está dentro do mesmo balaio, do mesmo saco, né? Mas ele teve por 2 vezes uma reaprovação da população, não é verdade? Sim. Né? Então, ele não pode falar com mais conhecimento nesse sentido. Não é fácil porque ele e o Celso são os dois que expliquem, né? Estamos na terceira. O Celso acho que é mais, né? Ou não? Não, é mesmo. É a terceira também? E atender a expectativa da população não é fácil. Não é fácil. Mesmo porque a função do vereador às vezes é confundida pela própria população. Exatamente. É bom deixar claro isso, porque às vezes a população pensa que o vereador é uma pessoa de assistencialismo puro. E não é, né? Não é a principal função. Não é. Eu acho que, lógico, tentar ajudar a população faz parte. Os caminhos, às vezes, são facilitados, sim, mas não é essa a função. Você tem uma certa exposição, você consegue colocar, defender aquela ideia perante um público maior, enfim, você tem mais exposição. Eu acho que isso facilita. Queria deixar claro, antes de continuar, só que o espaço vai estar aberto aqui para todos os vereadores. Com certeza, com certeza. De outro, mas o espaço está aberto para a gente conversar com todos, e todos eles vão ser convidados. E deixar bem claro que o que eu falo aqui, eu falo na rua e falo na tribuna da Câmara. Não tem porquê. Não tem dúvida. Embora alguns usam muitas vezes a internet, o que não tem coragem muitas vezes de falar na Câmara, tem gente que fala na internet, fala enfim, no blog do Laro, como no blog, exatamente. E seja em qualquer fácil, né? Agora nós estamos aqui, ó, né? O nome está ali, a cara está ali, lá na tribuna, enfim, não tem problema nenhum. Tudo que eu falo lá, eu falo aqui, em qualquer lugar, e dificilmente vocês vão me ver agredindo pessoalmente alguém. Mesmo porque não é esse o caminho. Eu acho que o caminho da agressão não leva a lugar nenhum. Nós somos pessoas, estamos no século XXI, somos pessoas civilizadas. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte da entrevista com o vereador Júnior Vitali.
E amanhã estaremos exibindo a segunda parte da entrevista, na qual ele fala sobre o PSDB a nível nacional e muito mais aqui no programa Opinião em Debate da Infinity TV.